Estou muito feliz em poder estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite. Me sinto lisonjeada por conhecer mais uma partícula daqueles que vão morar no céu. Olha para o seu irmão e diga para ele: você é a resposta para a vida de alguém. Amém? Eu perguntei para Deus algumas... A gente tem vários questionamentos, na verdade. E eu perguntei para Deus: Senhor, algumas questões sobre o ministério. E sabe o que Deus falou para mim? Ele disse: você é a resposta para a vida de alguém. Alguém precisa de você na cidade de Bacabal. E eu fiquei muito feliz com isso, porque Deus abriu os meus olhos espirituais para entender que nós somos a resposta para a oração de alguém. Por alguém que está precisando até de uma palavra, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nem de uma palavra, de um abraço, de um aperto de mão, de um telefonema, de uma mensagem de WhatsApp. Quantas pessoas não estão precisando disso nos nossos tempos de hoje? Amém? Amém. Então nós somos a resposta para a vida de alguém. E isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu perguntei para Deus o que eu deveria pregar hoje, e o Senhor me deu o tema: o milagre começa na tua casa. Amém? Diga: o milagre começa na minha casa. Aleluia. Eu quero profetizar, porque o milagre vai, aleluia, começar na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Você que acredita, dê um glória a Deus. Você sabia que Deus usa aquilo que nós temos dentro de casa? Deus vai usar aquilo que você tem na sua casa. Não é aquilo que está na casa do vizinho, não é aquilo que está na casa do parente, do aderente, não. Deus vai usar aquilo que está na sua casa. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo de número 4, por favor. A gente vai falar 2 Reis, capítulo de número 4, aleluia. Vamos falar hoje sobre Eliseu aumenta o azeite da viúva. 2 Reis, capítulo 4, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tu tens na tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestado a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles traziam os vasos e ela enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: me traz mais um. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. Eita glória! Aleluia! Podemos assentar. Hoje nós não estamos num templo, na casa da nossa irmã, que nos convidou a estar aqui nessa tarde maravilhosa, aonde a glória do Senhor já desceu. Se tivéssemos que ir embora, eu já estava mais do que transbordando da glória e da graça de Deus. Porque o Senhor já falou muito através do louvor, através de testemunho, através de saudação, e isso é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que os maiores milagres de Jesus
não foi no templo. Os maiores milagres que Jesus fez foi dentro de uma casa. Ou foi dentro de casas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ia nas casas e os milagres aconteciam. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você que não vai ser diferente nessa tarde. Talvez você chegou aqui, aleluia, pedindo uma resposta da parte de Deus. E eu quero dizer para você que você vai sair daqui com o teu milagre, porque hoje é tarde de milagre. Porque o Deus que faz milagre está neste lugar. O Deus que realiza milagres está neste lugar. O texto vai falar de uma mulher que era desprezada. O texto vai falar de uma mulher, aleluia, endividada. O texto vai falar de uma mulher, aleluia, que estava prestes a perder seus filhos. O texto também vai falar, aleluia, que aquela mulher recebeu o milagre dentro da sua casa. Você vai receber o teu milagre dentro da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E se eu fosse você, eu já estava dando glória a Deus. Eu já estava acreditando. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que aquela mulher era viúva. E para quem não sabe, viúva naquele tempo eram pessoas desprezadas, eram pessoas insignificantes, eram pessoas que não tinham condições financeiras. Você sabe que nós, infelizmente, somos irmãos, não na igreja, mas no mundo secular. Você é aquilo que você tem. Você é aquilo que você possui. As pessoas olham para você e se você não tiver, se você for um pastor e você não tiver um carro, ele já te critica e já diz: que pastor é esse? Que mulher de Deus é essa que não tem nenhum carro para andar? Por quê? Porque as pessoas, elas acham que prosperidade leva para o céu, e prosperidade não nos leva para o céu. O que nos leva para o céu é uma vida de integridade, é uma vida de renúncia, é uma vida de comunhão. Ei, a prosperidade é apenas um acréscimo. Aleluia, porque o Senhor diz assim: busque em primeiro lugar o meu reino, busque em primeiro lugar a minha justiça, busque em primeiro lugar, aleluia, a minha presença, e as outras coisas eu irei acrescentar. Mas aquela mulher era desprezada. Por quê? Porque ela não tinha condições financeiras. Talvez você seja desprezado por causa das tuas finanças. As pessoas não querem te ver como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. Elas querem ver a tua vida financeira. Porque tem muita gente que chega perto de você não por aquilo que você é, mas por aquilo que você pode dar. Infelizmente isso acontece. No nosso meio, está repreendido em nome de Jesus. Não deveria isso acontecer. Aleluia. Mas uma vez eu estava lá na Carlos Sardinha, enquanto a igreja ainda era perto ali da Caixa Econômica Federal. E uma senhora chegou na igreja dizendo assim, eu ainda não era bispa, eu era pastora. E eu estava descalço, eu estava limpando a igreja como ainda hoje eu limpo a casa do Senhor. Porque isso para mim não é vergonha, isso para mim é um prazer. Isso para mim é uma alegria, louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que podem fazer isso, tem, mas eu todas as 4 horas da manhã eu acordo e 5:30 depois que eu faço o meu devocional, eu saio para casa do Senhor.
que tiver que limpar, louvado seja o nome do Senhor. Isso é todos os dias. E aquela senhora entra na igreja e ela pergunta: eu quero falar com a pastora Soraya. E eu olhei para ela e disse: pode falar, sou eu. Aí sabe o que ela fez? Ela nem disfarçou. Ela olhou para mim assim, ó. E sabe o que ela fez pior ainda? Foi embora. Quer dizer, naquele momento, aquela mulher me desprezou. Escute uma coisa: que você pode até ser desprezado aqui na terra, aleluia, mas o teu nome, aleluia, é anunciado lá no céu. Louvado seja esse Deus maravilhoso, aleluia. O teu nome é balbuciado pelos anjos do Senhor, o teu nome é proclamado pelo próprio Deus, aleluia. Quando você ora, a Bíblia diz que o Senhor responde. Quando você dobra os seus joelhos, Deus não te despreza, ainda que o homem possa te desprezar. Eu quero dizer uma notícia para você, eu quero trazer uma notícia para você: Deus não te despreza. Aleluia. E além de desprezada, cantora, ela estava endividada. Pensa no negócio. Ela estava endividada. E no tempo que a gente está hoje, tem muita gente que está endividada. Se eu fosse perguntar aqui, eu não vou perguntar, porque a maioria iria levantar o quê? As mãos. Tem gente que está dizendo: Senhor, faz um milagre na minha vida financeira esse mês. Eu preciso de um milagre, Senhor. Mas sabe o que era pior? É porque ela estava endividada e o credor, para ela pagar a dívida, ele pediu os filhos. E aqui a gente já ouviu de mãe falar sobre os seus filhos. Pode tocar em tudo, mas quando toca nos meus filhos. Eu já ouvi aqui, a gente já ouviu, aleluia. E queriam tocar nos filhos daquela viúva. Gente, olha a situação: viúva, endividada, e queriam levar os filhos como escravos. Mas sabe o que ela fez? O que todos nós temos que fazer. Ela foi atrás de um homem de Deus. Eu não estou dizendo charlatão, tá, irmão? Estou dizendo homem e mulher de Deus, porque ainda existe. Não estou falando daquele que quando você pede oração, pede um pix primeiro. Estou dizendo daquele que você convida e nem fala de nada para você. Daquele que você diz: ora, aleluia, e ele ora. Eu estou falando para você buscar homem de Deus, mulher de Deus, não picareta. Porque picareta tem muito por aí, irmão. Tem muito por aí. Pessoas querendo, aleluia, tirar aquilo que você está suando, lutando. Não estou dizendo que você não tem que ser fiel dizimista, fiel ofertante, aleluia, tem que ser mesmo, porque a igreja vive disso, a igreja é sustentada disso. Mas você pedir oração e a pessoa pedir um pix, aí já é demais. Tu tá lá endividado, tu tá lá sendo desprezado. Fulano, você pode orar por mim? Ei, primeiro manda um pix aí, tá? Manda um pix de 100 reais pra mim. Porque se tu mandar um pix, ainda faz pior. Se tu mandar um pix de 100 reais, eu ainda profetizo. Aí é irmão, é profecia lá do vento. É que nem uma pastora que foi pregar lá na igreja. Aí ela foi lá pro meu quarto. Aí eu gosto de abençoar os homens de Deus e as mulheres de Deus. Amém, irmão?
Aí cada vez que eu dava uma sandália minha para ela, nova, na caixa, ela abria a Bíblia. Assim diz o Senhor. Eu digo, irmã, não precisa disso não. Eu estou lhe dando de coração. Amém? É de coração. Porque eu aprendi assim, que é dando que a gente recebe. Mas a gente também tem que aprender uma coisa, saber para quem a gente dá. Porque aí a gente pode até estar semeando em uma terra que ao invés de te dar lucro, vai trazer prejuízo para a tua vida. Gente, é por isso que a Bíblia diz, nós temos que vigiar. Agora vamos continuar na mensagem, porque eu quero dizer para você que o milagre começa com aquilo que você tem. Deus não vai mandar você fazer nada que você não tenha. Olha para o teu irmão e diga, o milagre vai começar com aquilo que você tem. O que é que o profeta disse? O que tu tens em casa. O que tu tens em casa. O milagre começa com aquilo que você tem. O milagre vai começar com aquilo que você tem. Deus, Ele não perguntou o que ela não tinha. Deus perguntou o que ela tinha. Aleluia. E às vezes a gente acha que a gente não tem nada. E você está enganado. Porque a Bíblia diz que ainda que você tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda. Não precisa ser uma grande fé. É só uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Tu já viu um grão de mostarda? Eu já. A gente já fez até campanha com grão de mostarda. É muito pequenininho. E a Bíblia vai dizer que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, tu vai dizer para o monte, monte, sai daqui. Ele vai ter que obedecer. Não diga que você não tem nada, porque você tem algo para oferecer para o Senhor. Aleluia, você tem algo para oferecer, sim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ainda que reste uma fé pequenininha, mas você tem essa fé. Ramaya show, ricanta ramaya suricantara, e ramaya show. Ei, você tem azeite aí na tua vida, ainda tem azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Na tua casa ainda tem azeite. Na tua vida ainda tem. Cadê o azeite aí da igreja? Só quem tem azeite adore ao Senhor. Eu sei que tem azeite aí escondido. Diga para o seu irmão, eu sei que tem azeite aí escondido. Eu sei que tem azeite aí escondido. Eu sei, Rabaia, chore lá. Tem gente que diz assim, Deus, me deixa aqui quietinho. Senhor, eu só vim para ouvir. Eu quero dizer para você que eu passei 1 ano sem aceitar nenhum convite. Esse ano que eu decidi voltar a me conectar novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Por algumas questões, aleluia, de algumas palavras que a gente ouve e de algumas coisas que a gente tem que engolir. Mas eu sei da minha vida com Deus. E Deus falou comigo e Ele disse, você é a resposta para a vida de muitos aqui na cidade de Bacabal. Você não pode se calar, porque eu te dei essa voz profética. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o meu azeite estava escondido, igreja, Deus me deu um tema de desistir jamais.
Deus me deu um livro, Desistir Jamais. Deus me deu um devocional de 365 dias de Desistir Jamais. Deus me deu um livro chamado, aleluia, Mentalidade Escrava. Aleluia, os pés saem do Egito, mas a mente ainda está lá. E o Senhor também me deu outro livro chamado Eu Sou Águia. Então, se ainda existe esse azeite escondido aí, é porque Deus vai te usar de uma forma tremenda, Rabaha. Porque se você é águia, tem um período que você se esconde. Para quando você sair, você dá voo alto. Você pode aplaudir Jesus? Pergunta para o teu irmão o que tu tens em casa. Quem sabe se não é esse talento que Deus quer que você use. Você não canta para o homem, você canta para Deus. Você não prega para o homem, você prega, porque Deus usa a tua boca para pregar. Glória a Deus. Você evangeliza, não é para se mostrar, é porque dentro do teu peito queima a chama. Porque Jesus nos chamou, não foi para aplausos, não. Jesus não nos chamou para estar na Jesus não chamou para a gente estar no palco, não. Jesus nos chamou para ser ganhadores de almas. Então quem sabe é esse talento aí, aleluia, oh glória, que Deus está dizendo que tu tens. Use esse talento. Diga para o seu irmão, use esse talento. Talvez o que você tem é só uma palavra. Use essa palavra. Use essa palavra. Use essa palavra. Use essa palavra. Hoje, 4 horas da manhã, eu estava colocando no meu Instagram, sabe o que? Levanta-te e resplandece. Isaías 60, versículo de número 1. E eu coloquei lá um devocional, que vai ser um devocional que eu vou fazer toda segunda-feira. Um devocional profético. Sobre levanta e resplandece. Às vezes, Deus quer usar você só numa palavra. Gente, eu vi tantas pessoas ouvindo ao mesmo tempo aquele devocional. Aleluia, e eu ouvi muitas vezes o meu devocional. Era como se Deus estivesse falando comigo mesmo e dizendo, te levanta, te levanta. Aleluia, porque Deus quando usa você na palavra, aleluia, primeiro Ele usa para você, para depois usar para os outros. Então quem sabe Deus quer te usar com uma palavra. Senhor, eu só tenho essa, usa ela. Senhor, não sei mais falar de outra coisa, usa essa palavra. Senhor, eu só sei falar da mulher hemorrágica, fale da mulher hemorrágica. Senhor, eu só sei falar disso, fala disso, porque é através dessa palavra que Deus quer te usar. É o que tu tem, é o que tu sabe. Não é o que você não sabe fazer, é o que você sabe fazer. Senhor, eu só sei esse hino. Usa esse hino. Aleluia, porque através desse hino a unção vai descer, o céu vai descer, o céu vai se abrir, aleluia, a igreja vai subir, louvado seja o nome do Senhor, e o extraordinário vai acontecer. Eita glória! O que tu tens? Senhor, eu tenho uma promessa. E sabe qual foi o segredo de Caleb? Eu te digo. O segredo de Caleb foi porque ele vivia a promessa. Ele falava a promessa. Ele andava debaixo da promessa. Ele olhava a promessa.
35 anos, ele não olhou para outra coisa a não ser para promessa. Uma irmã que falou dizendo que é difícil a gente, aleluia, viver o não temas. Aleluia, mas nós temos que tirar força da onde a gente não tem. Talvez a tua promessa, você, Senhor, como eu ouvi a irmã dizendo, pessoas são abençoadas, pessoas são isso, pessoas são aquilo. Deus está te escondendo. Aleluia. Olha a resposta para você. Deus está te escondendo para um tempo que hoje você não entende. Mas quando esse tempo chegar, Deus vai te tirar do esconderijo. E essa promessa vai se cumprir. Porque aquele que te prometeu, ele é fiel. Você só está escondido, você só está escondida. Aleluia, mas quando você resplandecer, você vai brilhar nessa terra. Aleluia, não para tua exaltação, mas porque tu prometeu dar glória para ele. Porque a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele, tudo é para ele, nada nós somos sem ele. Louvado seja o nome do Senhor. Apressa a tua promessa. Viva debaixo da tua promessa. Coloca na tua casa a tua promessa. Coloca no teu espelho a tua promessa. Profetiza a tua promessa. Senhor, tu me prometeu. Senhor, tu me prometeu. Senhor, tu me prometeu. Chame a existência a tua promessa. E vai chegar um dia que, como Caleb entrou na promessa, você também entrará na promessa. O que tu tens? Talvez o que você tenha, mãe, é só uma lágrima. Mas escute, porque a tua lágrima moveu o céu. As nossas lágrimas movem o céu. Senhor, o que eu tenho é só lágrima. E o Senhor está dizendo muito bem, porque eu compreendo as tuas lágrimas. Eu entendo as tuas lágrimas. As tuas lágrimas não caem, eu recolho todas elas. E eu decifro essas lágrimas, porque as nossas lágrimas são oração para Deus. Aleluia. O que você tem? Eu tenho lágrimas, Senhor. Aleluia, glória. Chore. Não se prenda, não se prive. Deixa o irmãozinho de lado. Que às vezes a gente está chorando na igreja, o irmão está dizendo, está no pecado. O que é que está acontecendo com a irmã? Que a irmã só chega na igreja chorando. A gente não pode mais nem levar lenço para a igreja. Eu era daquele tempo que a gente levava o lenço para chorar. Eu ainda hoje levo. Aleluia. E a gente tem que levar mesmo, irmão. Hoje levo. Porque a gente tem que chorar na presença de Deus. Ana chorou na presença de Deus. E Ana teve resposta na amarrada. Oh, glória, chore na presença, porque a resposta vai chegar. Olha para o teu irmão e diga, a resposta vai chegar. Aleluia. Mas talvez você hoje esteja se sentindo meio que vazia. Aleluia, meio que vazio. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você chegou aqui e tenha dito para Deus, Deus, eu não tenho força. Eita glória. Porque quando acaba as nossas, aí vem a força dele.
Porque a gente tem a mania de dizer, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Mas a gente ainda fica agarrado. É verdade. Querendo resolver. Ei, quem vai resolver para você é Deus. Só descansa. Olha para o seu irmão, olha, descansa. Aleluia. Bispo, eu não tenho recursos. E o Deus que tu serve, que é o dono do ouro, que é o dono da prata, amarrar. Se você não tem recurso, ele tem. Viu, missionária Leane? É ele que vai prover. É ele que provê. Estende as suas mãos e diga, eu creio na providência, no milagre. Eu tomo posse. Coloca no teu coração. Eu não tenho recurso, eu não tenho esperança. Epa, peraí. Tem um ditado aí no mundo que a última coisa que tem que morrer é o quê? Isso aí é mentira, irmão. Porque a esperança do crente nunca pode. O que é a esperança? É você ter a expectativa de que o amanhã vai ser melhor do que o hoje. A Bíblia diz que eu tenho que trazer à memória aquilo que me traz. Não é aquilo que te traz desgosto. Eu tenho que trazer à memória aquilo que me traz. E o que é que te traz a esperança? É a palavra. É a palavra. É a palavra. Quem ama a palavra, diga, eu quero conhecer mais a palavra. Escute, conheça a palavra, estude a palavra, se deleita na palavra. Eu quero fazer um parêntese aqui. Eu já estou para terminar, tá, irmão? Mas os irmãos estão entendendo, sim ou não? Eu já vou terminar, tá? Daqui para meia-noite. Vai ser já uma vigília. Vai não, irmão. Mas quando eu aceitei Jesus, chegou um dia que eu era assim, eu ia para minha casa, que eu sentia saudade da minha mãe, eu ia para minha casa. Aí depois eu voltava. Aí um dia minha mãe estava na janela dando tchau para mim. E eu abri a Bíblia e disse, a Bíblia falou comigo, aquele que não deixa mãe e pai. Aquele versículo, né, irmão? Sim. Que a gente tem que deixar tudo para ser discípulo do Senhor. Aí eu chorei. Quando eu cheguei de manhã, de madrugada, eu já tomei meu banho e fui para a igreja, que a igreja tinha culto pela manhã em São Luís. Era lá no centro da cidade. E aí eu fui para a igreja. E quando eu estava lá na igreja, eu me dediquei ao Senhor naquele culto. Eu disse, Senhor, eis-me aqui. Eu vou fazer a tua obra. Aí eu desci para o escritório do meu pastor. Bati lá e disse, pastor, eu quero falar com o Senhor. Ele disse, pode falar. Aí disse, pastor, eu estou aqui disponível para fazer a obra de Deus. Quando o Senhor precisar de mim, eu estou aqui. Amém? Aí ele, tudo bem. Aí eu fiquei fazendo algumas tarefas lá na igreja. Fiquei ali sendo provada. Mas sabe, irmão, quando terminava o culto, que eu chegava em casa, sabe o que eu ia fazer? Eu não ia almoçar. Eu ia pegar minha Bíblia. E tudo que o meu pastor falava, eu escrevia. Tudo que ele dizia, eu escrevia. E isso foi durante o tempo que ele esteve lá. Todos os cultos, eu ainda tenho as minhas agendas que o meu pastor pregava. E eu escrevia. E os outros pastores vinham até a mim e diziam assim, me dá aí a tua agenda para me tirar xerox. E eles tiravam a xerox para pregar nas igrejas deles. Louvado seja o nome do Senhor.
E isso foi anos e anos. Todas as vezes que eu chegava, eu não fazia outra coisa. Eu ia ler a palavra. Tanto que mesmo sendo membro da igreja, eu já pregava, eu já expulsava demônios, eu já fazia cultos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí depois eu fui engajada na equipe de obreiros. Depois fui engajado na equipe de evangelismo. Depois o Senhor me ungiu para pastora. Mas sempre estudando. Porque tem gente que diz que não precisa estudar. E eu digo, estude sim. Eu estou no meu 4º bacharel de teologia. Porque eu já fiz 4 vezes. Estou fazendo esse ano novamente. Do básico ao bacharel. Eu estou pagando, vou pagar em 12 meses. Do básico ao eu não preciso do básico, eu não preciso do médio, mas eu dou. Porque uma das coisas que eu aprendi é que se a gente quer aprender, a gente tem que ser humilde para escutar. Então, se você tiver a oportunidade de estudar, estude sim. Porque o céu vai mover sobre a sua vida. Aleluia. É o que você tem na sua casa. É o que você pode fazer. Então, faça. Se deleite na palavra. Se alimente da palavra. Se alimente da promessa. E você vai viver o que? A promessa. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Porque o céu está te perguntando hoje. O que tu tens em casa? Pergunte para o seu irmão, o que tu tens em casa? Aí o milagre envolve 2 coisas. Sabe o que é? Quem sabe o que é? O milagre envolve 2 coisas. Sabe o que é? Primeira, obediência. O pastor diz, dá glória a Deus, a pessoa quer dar aleluia. O pastor diz assim, levanta, e a pessoa está lá. Pastor, levanta o braço, e a pessoa... Gente, eu preguei um domingo lá na igreja, que Jesus não chamou Pedro quando o barco estava cheio. Aliás, vazio. Ele chama Pedro quando o barco está? Ele chama Pedro quando o barco está? Por quê? Porque quando o barco está vazio, o pastor diz, corre aqui 1 quilômetro, e a pessoa corre 1 quilômetro. O pastor diz, dá glória a Deus, ele dá glória a Deus mais alto. O pastor dá aleluia, aleluia. Nem espera o pastor dizer, ele já está fazendo. Mas quando o barco está cheio, aí se acha. Aí começa a fazer a sua própria o quê? Doutrina. Obediência. O milagre começa com a nossa e posicionamento. Eu tenho que obedecer e eu tenho que me posicionar. O que Elias disse? Pede vasilhas e fecha a porta. Pede vasilhas e fecha a porta. Pede vasilhas e feche. Obediência, posicionamento. Ela obedeceu e ela se posicionou. Aleluia, oh glória. Por quê? Porque ela pediu vasilhas e ela se posicionou e fechou o quê? Diga para o seu irmão, fecha a porta. Ei, tem coisa que é só você e Deus. Tem coisa na tua vida que é só você e Deus. Você não tem que sair por aí falando dos teus sonhos, dos teus projetos. Porque tem gente que não está na mesma fé. Aí você chega toda feliz, toda contente. Fulano, eu tenho um sonho. Aí você conta. Aí sabe o que ele diz? Tu tá sonhando alto demais, não? Esse sonho é muito grande para ti. Quem tu pensa que tu é para sonhar desse jeito? E tu responde, eu sou filha
do dono do ouro e da prata. Eu sou filha do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas le canta rabarraias. Escute, porque tem coisas que você só tem que falar para Deus. Tem sonhos que você tem que deixa acontecer para você contar. Enquanto não acontece, ó, faz pro teu irmão assim, ó. Aleluia. Vamos guardar pra gente. Aí quando acontecer, aí como foi isso? E você diz, foi Deus. Fecha a porta, diga para o seu irmão, fecha a porta. Fechar a porta fala de intimidade. Quando você fecha a porta é porque você quer ter intimidade. E é isso que a gente tem que ter com o nosso Deus. A gente tem que fechar a porta e ir para o secreto. Deus vai te responder no secreto. Eita glória! Diga para o seu irmão, o secreto é poderoso. Porque os maiores milagres acontecem quando ninguém vê. Ninguém está vendo e o milagre está acontecendo. E Deus está te honrando, Rebaha. Diga, eu faço é crer. Olha para o teu irmão, diga, não espere que as pessoas entendam o que Deus está fazendo na tua vida. Feche a porta, se posicione em oração e o céu vai começar a encher. A encher, maia sore cantará, baiandará, sore cantará, show. Deus enche vasos disponíveis. Enquanto havia vaso, Deus está